Eu tenho muita alegria de iniciar o dia de hoje. A gente assusta quando fala quarto e último dia. Eu falei, meu Deus, né? E espero que todos os 3 dias anteriores tenham sido de muita valia e que hoje a gente siga aí na mesma toada, porque é bom falar em toada que lembra música, musicalidade, né? E lembra o movimento que a gente deve desenvolver para dar sentido à vida. Eu estou muito feliz aqui em compartilhar esse espaço com a Ângela Dahnemann. A Ângela é engenheira química, formada pela Universidade Federal da Bahia, mestre em administração e especialista em avaliação de programas. Atualmente é superintendente do Itaú Social, participa dos conselhos do CIEB, Centro de Inovação da Educação Brasileira, e também do Unicef. É associada da ABAV, Associação Brasileira de Avaliação Educacional, e da AEA, American Evaluation Association, e foi fundadora do RBMA, Rede Brasileira de Monitoramento de Avaliação. E essa boa baiana, que mostra um pouco também, né, da nossa diversidade, da nossa alegria, né, com o nome de alemã, mas que se apresenta, e daqui a pouco vocês já vão ouvir, quem ainda não a ouviu em algum outro momento, que é esse falar gostoso que a Bahia nos traz, com a religiosidade que a Bahia tem e com essa energia que o Brasil nos apresenta. E também vou contar um segredo para vocês, rapidinho, enquanto não chegou todo mundo. Ângela participou do embrião, da concepção do Conviva. E aí, então, é um privilégio, Ângela, nesse momento que o Conviva, né, já está com mais de quase 4.500 municípios com adesão, utilizando, ter você que estava ali num grupo que estava batendo papo e conversando sobre educação, que pensou, e mais do que pensou, entendeu que é um DIME, ou seja, que nós seríamos o grande guardião desse instrumento de transformação, né, que foi o Conviva. Eu tenho também aqui comigo a Júlia Ribeiro. A Júlia é pedagoga. Hoje nós estamos invadidos de Brasil aqui em cima, invadidos de Bahia, porque ela também é uma baiana, especialista em psicopedagogia e mestre em educação pela UNB. Já atuou como professora de educação infantil, como formadora em diferentes... É uma delícia as siglas, né? E aí o pessoal dão uma sonoridade às siglas. OSCS, o pessoal fala OXCS, né? Em atividades relacionadas com o movimento de cidadania e de adolescentes, articulação de políticas públicas e desenvolvimento de capacidades de gestores municipais. Foi consultora do Ministério da Educação para temas relacionados a vulnerabilidades educacionais e, desde 2007, trabalha como oficial de educação do Unicef. E, sobretudo, Júlia tem sido uma companheira durante... sempre foi, mas durante a pandemia ainda mais, né? E é uma pessoa com quem, semanalmente, a gente encontra, a gente conversa e discute os caminhos da dignidade, né, do retorno e da garantia das crianças na escola, né? Nós trabalhamos várias coisas, mas o grande foco é no buscativo escolar. E, então, eu vou aqui passar a palavra para a Júlia, para que a gente comece com um bom sotaque de Brasil. E eu digo que nós não temos 26, nós temos centenas de sotaques e de falares, né? E lembrando aqui a figura de Raimundinho ontem, que representou esse espírito undime, né, de diversidade, da fé fazendo a boa coisa, a fé que liberta, não a fé que manipula. Então, vamos ouvir Júlia e nós vamos falar um pouquinho aqui nessa mesa a respeito dessas duas grandes iniciativas que eu digo que são razões fundamentais do nosso trabalho, que é a busca ativa escolar, que é a Conviva Educação. Então, Júlia, está contigo. Olá. Bom Seu dia. microfone está desligado, tecle na tela.
as dúvidas que a gente passa ali na tela, a gente também passa na vida real, né? A gente sempre tem uma pequena dificuldade com tecnologia. Bom dia a cada um de vocês. É uma alegria estar aqui hoje discutindo um tema tão importante para nós, como educadores, e também para nossas crianças e adolescentes. Primeiro, quero dizer que eu estou feliz em ver esse auditório vestindo a camisa, literalmente, de uma causa que é tão importante, mas, obviamente, que eu ainda quero vê-lo todo cheio ao longo do dia de hoje, com todo mundo aqui presente, vestindo essa camisa hoje, mas, sobretudo, vestindo a camisa no dia a dia das ações e das atividades que vocês desenvolvem. Eu vou pedindo Vanelli para colocar aqui para colocar a apresentação que trouxe. E eu passei em alguns momentos aqui no palco principal, né, assistindo aqui a diferentes palestras, não pude estar o tempo todo, mas lembro que logo na mesa de abertura, né, no painel de abertura com Antônio Góes, ele falou sobre a importância de toda criança estar na escola numa perspectiva de enfrentamento ou das desigualdades sociais e econômicas que existem no nosso país. E em outras tantas mesas, ontem mesmo a Ângela retomou a importância desse tema da busca ativa de crianças e adolescentes que estão fora da escola. Para a gente começar a animar, eu quero saber, quem aqui conhece a busca ativa, levanta a mão. Opa! Agora, vamos ver. Quem aqui está implementando a busca ativa escolar, levanta a mão. Vejo muitas mãos levantadas, mas outras que conheceram não levantaram. Então, vamos estreitar e fortalecer esse diálogo aqui, hoje e de hoje para frente. Então, acho que, sobretudo, a gente está falando de uma estratégia que ela é intersetorial, ela foi concebida e desenvolvida por Unicef e pela Undime, então ela é uma estratégia de vocês, feita em parceria e em colaboração com diferentes municípios brasileiros, e esse é muito do nosso fazer, da prática da busca ativa, mas também em parceria com o CONGEMAS e o CONASEMS, que são os órgãos correspondentes à Undime para a assistência social e a saúde. Então, a gente está falando de 3 políticas públicas bastante importantes que estão presentes no território: educação, saúde e assistência social, que trabalham de forma colaborativa e conjunta para endereçar as questões que impedem que meninos e meninas estejam na escola. Por isso que começo aqui a apresentação com esse chamamento de que é preciso enfrentar as causas e fortalecer a rede de proteção. Eu tenho, aliás, aqui já, e eu passo ele para o verdinho. Pronto. Então, acho que o primeiro cenário que é importante a gente trazer é olhar um pouco para esse perfil da exclusão escolar. O que a gente tinha, estamos com dados defasados com relação a essas análises, né? Então, antes da pandemia, a gente tinha 1,1 milhão de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos que estavam fora da escola. Os dados mais atuais, e são dados ainda preliminares da PNAD, apontou aí que em 2021 nós tínhamos 1,4 milhão de meninos e meninas entre 5 e 17 anos que estavam fora da escola. Então, observem que a gente não tem os dados, não tinha aqui, quando esses dados foram analisados, os dados referentes à população de 4 anos. E o censo escolar, a própria Ângela trouxe aqui no momento da mesa da abertura, de que ele aponta que a grande diminuição de matrículas que nós tivemos no último censo escolar se refere à população, às crianças na educação infantil. Então, certamente, esse número ainda é maior. Ontem, eu estava lendo uma matéria que saiu na Folha, não sei se vocês viram, do Paulo Saldanha, que ele aponta, inclusive, que o abandono escolar no ano de 2021 foi de quase 950 mil crianças e adolescentes. Então, certamente, esse número
é maior e precisamos urgentemente ir atrás desses meninos e meninas. Quando a gente vai fazer um recorte, e aí vou passar brevemente sobre esse perfil, para que a gente possa identificar quem é essa população que está excluída da escola, a gente não tem uma grande questão no Brasil com relação à exclusão da escola por gênero. Então, veja que a gente tem, de modo geral, uma quantidade maior de meninos em comparação a meninas, né, mas números bastante semelhantes. Embora, obviamente, quando a gente vai fazer análises com relação a faixas etárias, a gente tem meninos que estão mais fora da escola por questões relacionadas a trabalho e meninas que, na faixa de 15 anos de idade, estão fora da escola por questões relacionadas à gravidez na adolescência. Então, a gente tem recortes específicos com relação à faixa etária que nos ajudam a pensar em políticas públicas que sejam efetivas para poder serem endereçadas a esses meninos e meninas. Com relação à raça e cor, a gente tem mais de 70% desses meninos como os pretos, pardos e indígenas, e a renda familiar, mais de 90% dele vivem com renda per capita de até um salário mínimo. Mas, se a gente considerar meio salário mínimo, a gente vai ter 62% desses meninos e meninas. Então, quando a gente olha para a área geográfica, a gente tem 2,4% deles por cento urbano e 4,1% rural. Embora o valor percentual rural seja maior, a nossa população ela é majoritariamente urbana. Então, esses 2,4% são quase 1 milhão de crianças. Então, embora tenha essa diferença no percentual, a gente está falando de uma população que é majoritariamente urbana, fora da escola. E aí, esses dados eles são importantes porque esse perfil, né, nos mostrando que essa exclusão escolar ela tem rosto e endereço e a gente acaba perpetuando as desigualdades que estão presentes na nossa sociedade e nos convocam, sobretudo, para a necessidade de enfrentar esse fenômeno que ele é multidimensional, né? Porque a gente vê ali uma população que vem sendo sistematicamente excluída, que precisa de diferentes respostas, que não é apenas a garantia do acesso da matrícula que vai garantir a permanência desses meninos e meninas. Então, a busca ativa escolar ela é uma metodologia social e uma ferramenta tecnológica que permite identificar crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de abandono escolar, e nós fizemos toda uma revisitação da estratégia durante esse período da pandemia, né, já desde meados de 2020, olhando para a necessidade muito importante de enfrentar ou de olhar para os meninos e meninas que correm risco de abandono escolar, os números do censo nos mostram essa questão, mas também identificar esses diferentes motivos que contribuem para que os meninos e meninas estejam fora da escola. A gente vai já olhar para alguns desses motivos, mas a partir desse perfil que foi apresentado anteriormente, acho que vocês já conseguem imaginar um conjunto de políticas que precisam ser endereçadas, né? Quando a gente vai olhar para causas relacionadas à gravidez na adolescência, trabalho infantil, a questões relacionadas a violências, que foi algo muito sentido neste momento de pandemia, e que aqui no stand, inclusive, diversos municípios chegaram para me contar o quanto que, nesse processo de retorno à escola, eles tiveram a oportunidade de identificar esses casos de violência e fazer o devido encaminhamento, acionando a rede de proteção para que ela estivesse presente aí na proteção de meninos e meninas. Então, sobretudo, essa possibilidade de acionar as diferentes políticas públicas a serem endereçadas a esses meninos e meninas, fortalecendo, então, a intersetorialidade e o regime de colaboração, porque o nosso sistema educacional, a gente tem parte, né, educação infantil e ensino fundamental, em especial anos iniciais, sobre responsabilidade dos municípios, os anos finais do ensino fundamental com a corresponsabilidade entre municípios e estados, e ensino médio com uma maior responsabilidade dos estados. Mas esse
fazer da busca ativa, ele é, sobretudo, uma ação do município, porque é o município quem possui agentes que fazem visitação domiciliar, que vão às casas de meninos e meninas, e algo que a gente sempre costuma dizer, né? Os meninos, todos nós vivemos num município, né? Então, a forma mais fácil da política pública é chegar a esses meninos e meninas e serem endereçados a eles, e fortalecendo aí essa articulação entre estados e municípios no que se refere à assistência técnica ou mesmo ao encaminhamento desses meninos e meninas fora da escola. Sobretudo, garantir a rematrícula e a articulação de políticas públicas para que eles possam permanecer na escola. Então, esses diferentes motivos, eles precisam ser endereçados por programas, políticas e ações das diferentes áreas sociais para que esses meninos e meninas permaneçam na escola e que essas causas sejam efetivamente endereçadas. E o município está ali, sobretudo, ou o Estado, produzindo informações diagnósticas a partir desse olhar, dessa conversa, desse diálogo com os seus cidadãos, com os seus munícipes, para que essas políticas sejam aprimoradas, desenvolvidas, dialogadas com a própria Undime, com o CONGEMAS, com o CONASEMAS, para que a gente possa sempre avançar numa perspectiva de fortalecimento de políticas públicas nos mais diferentes níveis. É preciso, então, eu tinha falado, né, das diferentes causas e trago aqui um breve cenário para vocês. Então, aqui estão alguns dos motivos pelos quais esses meninos e meninas estão fora da escola, questões relacionadas à falta de escolas, de vagas, de infraestrutura, de transporte escolar, questões relacionadas à falta de interesse pela escola e estudos. Então, a importância aí de engajar esses meninos e meninas na construção de currículos, em projetos de vidas, que eles estejam efetivamente compreendendo a importância e o sentido da escola. Questões relacionadas a trabalho infantil, e isso é algo bastante perceptível nesse momento, ou desde o início da pandemia, na verdade, né, mostrando aí um aumento no trabalho infantil. Acho que cada um de vocês, no seu dia a dia, ao sair de casa, conseguem perceber essas questões, para além do convívio diário com as crianças e adolescentes. E questões relacionadas à gravidez na adolescência, aos diferentes tipos de violência, racismo, que é algo também muito legado por meninos e meninas, seja o racismo que acontece presente nos diferentes ambientes, ou um racismo estrutural também presente em toda a nossa sociedade. E, obviamente, que questões relacionadas aí a grupos específicos, né, como crianças e adolescentes em deficiência, que estão em acolhimento institucional, em situação de rua. Então, aí, diferentes motivos que nos mostram a importância dessa integração entre diferentes políticas públicas para enfrentar essas diferentes causas, porque acho que vocês conseguem ver que algumas dessas causas elas são endereçadas especialmente pela educação, mas outras tantas delas vocês não dão conta, ou nós da educação não damos conta delas sozinhos. A gente precisa dessa integração e desse trabalho aliado entre as diferentes políticas públicas. Então, a gente está falando dessa importância de uma resposta intersetorial, porque, primeiramente, os direitos são integrais, né? Eles se correlacionam. Está aí o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, a nível global, que trata dessas questões e que ela é compreendida ou entendida aqui, né? A Convenção dos Direitos da Criança a nível global, cujo Unicef é um mandatário de assegurar o seu cumprimento nos diferentes países em que a gente atua. Aqui no Brasil, ela é traduzida pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Um olhar, sobretudo, para esses meninos e meninas que vivem uma situação de maior vulnerabilidade. Acho que por aquele breve perfil que falei aqui no início, a gente consegue identificar a importância de endereçar a política pública para esses meninos e meninas em uma situação de maior vulnerabilidade. A gente está olhando para um fenômeno que ele é multicausal, ou seja, ele não tem uma causa única, são diferentes motivos, e esses diferentes motivos requerem respostas que são multidimensionais, ou seja, que estão articuladas com outras políticas públicas. Um ponto que é bastante importante, em que estar na escola é um fator de proteção, então, meninos e meninas estando na escola é uma possibilidade de acessar as crianças
e suas famílias no direcionamento e encaminhamento de outras políticas públicas. A gente vê muitas ações relacionadas a isso, por exemplo, no que se refere a questões relacionadas à certidão de nascimento, à própria vacinação de crianças, questões relacionadas ao próprio endereçamento de violências, como falei aqui há pouco. E aí, sobretudo, essa perspectiva de educação que protege, ela não caminha sozinha, precisa envolver toda a rede de proteção, e, para além do envolvimento de toda a rede de proteção, a gente precisa de um engajamento de todos, né? De todos nós, como profissionais, como cidadãos, e também das diferentes organizações da sociedade civil. E aí, para isso, eu já queria aqui anunciar para vocês, nós, Unicef e Undime, em parceria com a Fundação Itaú Social, nós estamos, nesse momento, desenvolvendo um guia sobre a importância do trabalho das organizações da sociedade civil, também em ações de busca ativa escolar. Então, ele é um material bastante prático, convidativo, tanto para as organizações da sociedade civil, como que para os demais atores acionem as organizações da sociedade civil para que elas estejam junto conosco, contribuindo aí para o enfrentamento dessa questão. Então, em breve, vocês terão acesso a esse material, que está muito bacana e tenho certeza que vai fortalecer o trabalho de cada um de nós. Esse aqui é um breve status da busca ativa escolar, acho que é sempre importante a gente trazer isso para vocês. A gente tem aí 3.422 municípios implementando a estratégia, mais de 62% dos municípios brasileiros estão engajados. A gente tem 22 estados que também fizeram a adesão. E a gente tem aí, a gente sempre chama que essa diferença entre os alertas, os casos em andamento e as crianças e adolescentes na escola. Acho que eu vou precisar explicar um pouquinho, meu tempo está aqui meio puxado, mas espera aí. Alertas, a gente está falando de uma primeira identificação que é feito a nível de município com relação a uma suspeita que uma criança e adolescente estejam fora da escola. Aqui a gente está falando, então, de mais de 460 mil crianças e adolescentes que estão sobre essa suspeita. E aí, a partir do momento em que esses casos eles são validados, eles começam a ser verificados, eles se transformam em casos. Então, observem que a gente tem um quantitativo de casos em que novas visitações estão sendo feitas à casa dessas famílias, novos diálogos estão sendo estabelecidos, mas no sentido de compreender essas diferentes causas, essas causas multidimensionais que contribuem ali para a exclusão escolar, mas a gente ainda tem um quantitativo de alertas que estão, ou de meninos e meninas, acho que é melhor a gente falar na perspectiva dos sujeitos, que estão ainda aguardando aí essa validação para que se tornem casos. Então, obviamente, que a gente tem aí um desafio de fluxo, de avançar numa rapidez de resposta. E, com relação aos casos em andamento, a gente percebe também um desafio aí no que se refere a uma articulação entre políticas públicas, a um maior engajamento de outros setores, né, em ação de busca ativa escolar. Porque, muitas vezes, o que é percebido é que essa ação ela é uma ação da educação. O professor Luiz gosta muito de falar, né, que não é busca ativa escolar, é busca vida. Porque a gente está falando nessa perspectiva da integralidade de direitos de meninos e meninas. Não é uma ação que somente cabe à educação, mas que a gente está falando de uma perspectiva de uma proteção a esses meninos e meninas cujas políticas públicas precisam estar trabalhando de forma articulada para o endereçamento dessas diferentes causas. Mas temos também aí a felicidade de ter mais de 116 mil crianças e adolescentes já rematriculados pela estratégia e o desafio, obviamente, de ter todas elas rematriculadas, permanecendo na escola e aprendendo. A gente está aqui, estivemos aqui todos esses dias com o nosso stand, tirando dúvidas. Continuaremos aqui ao longo, até o final da programação, né, do dia de hoje, também tirando dúvida de vocês com relação à estratégia. E aí, para finalizar, eu queria só trazer para vocês que estamos aqui hoje, nesse momento aqui do fórum, fazendo o lançamento da publicação Busca Ativa Escolar e o Trabalho em Rede, justamente nessa perspectiva de fortalecer o trabalho em rede articulado no
território. Então, como que as diferentes áreas, a partir das suas responsabilidades, das suas rotinas, competências e atribuições que já são estabelecidas, elas podem trabalhar de forma articulada para garantir esse direito que é tão fundamental. Então, a gente tem, na publicação, a gente traz um cenário da exclusão escolar, questões relacionadas à importância de ter uma rede de proteção atuante e colaborativa, né, pelo direito à educação, e como que as diferentes políticas podem se integrar às etapas da busca ativa escolar. Então, ele foi um guia desenvolvido entre nós, Unicef e Undime, em estreita colaboração com o Congemas e Conasems, indicando, inclusive, um guia prático com histórias, para explicar melhor estas relações, né, como que as políticas públicas podem estar integradas, e com histórias que efetivamente têm acontecido nas diferentes políticas públicas nos municípios brasileiros, para que possam inspirar todos vocês a desenvolver ações semelhantes. Então, acreditamos que ele vai... eu acho que nesse retorno para a casa de vocês, aqui após o fórum, ele vai efetivamente contribuir para que vocês, dirigentes municipais de educação, técnicos das secretarias, possam cada vez mais convocar as diferentes áreas para esse trabalho articulado em prol da garantia de direitos de meninas e meninas. Coloquei aqui o link para vocês e, certamente, esse slide vai estar disponível na publicação e lá no stand também a gente pode orientar vocês melhor. Coloco aqui, só relembrando, o nosso site e os nossos canais de contato, seja por e-mail, por 0800 ou por esse canal de WhatsApp, para tirar a dúvida de vocês a todo tempo. Contem sempre com a gente nessa causa que é tão importante e que garantir o acesso é o passo inicial para que meninos e meninas tenham o seu direito à educação efetivamente garantido. Obrigadíssima. Obrigado, Júlia. Eu tenho feito um contato no meu município e uma conversa com a área de assistência social e de saúde, né, para a gente efetivamente desenvolver busca ativa com a potencialidade que a iniciativa tem, usar a ferramenta de gestão com o seu real papel, de permitir fazer a retenção, né? Não é só trazer, Júlia colocou isso muito bem, de trazer e reter esse aluno, né, Ângela? Porque nós observamos o impacto que cada ano a mais de escolaridade dá na vida das pessoas. Nós sabemos também, e eu fico muito confortável para colocar isso aqui com vocês, nós temos que lidar com uma situação, e aí a Undime nacional, as seccionais estão muito antenadas e farão muito isso nesse final e, sobretudo, no próximo ano, que a gente tem mudanças de governos, né, sem entrar no mérito de quem ganha, quem perde a eleição, mas são governos novos em todos os lugares, né, mesmo aqueles reeleitos são novos governos. A gente espera que tenha mudanças profundas no sentido da educação, retomar um papel, ou retomar não, na verdade, historicamente, nós nunca tivemos educação, de fato, num processo de prioridade no nosso país, tanto que é sempre aquela máxima, quem elege presidentes, governadores e muitas vezes prefeitos, é a economia e não é a educação. Acho que nós vamos evoluir muito quando a educação for o fator que determina a eleição de prefeitos, governadores, vereadores, deputados. E dizer a vocês que nós teremos também uma missão muito grande. Muitas vezes o município tem um frio na barriga, Júlia, porque diz assim, tá bom, mas, Luiz, eu até sei que tem muito mais gente fora da escola do que eu enxergo. Mas se eu faço uma busca ativa agora intensa, onde eu vou pôr esse aluno? Tá? Então, vejam bem, nós estamos em agosto. Esse é o mês de nós fazermos o orçamento. Nós já ouvimos aqui em mais de uma mesa. Primeira coisa, que a criança, o jovem, adolescente, enfim, o estudante, o
O idoso que não estudou e quer vir para a escola, ele tem que estar primeiro no orçamento. Agora é a hora de, lá na peça orçamentária nossa, gestores, de nós pensarmos o que eu preciso expandir para acolher estes alunos. Outra coisa que a gente tem ouvido muito, Júlia e Ângela, nós estamos num processo de decréscimo geográfico, demográfico, nós estamos, vamos ter que fechar a escola. Gente, primeiro que escola em todo o país que consegue dar condições, né, plenas de oportunidade, escola é um lugar que a criança vai pela manhã, volta pelo meio, pelo fim da tarde, né, para ter a sua integração com família. Escola não é alguma coisa que tem turno da manhã, da tarde e da noite. Nós estamos então, muita escola que se diz que vai fechar nos próximos anos, não, essas escolas precisam acolher, nós precisamos atingir as questões de tempo e também de período integral. Nós não podemos perder esse sonho e transformar esse sonho na realidade, por isso ele tem que ser projeto nosso, dos gestores. Então, pensem para o orçamento de vocês. Qual é a escola que eu vou conseguir ampliar, pelo menos, peguem esse desafio, eu estou me preparando nisso na minha rede também, que é uma rede bem pequena, mas, assim, qual a escola que eu vou conseguir permitir que ela tenha pelo menos 50% das suas vagas, dos seus atendimentos, em período integral, que eu receba essa criança, que eu acolha e que eu passe o dia com ela. Reorganize, é possível, não estou falando em mexer na rede, nada grandioso. Segundo ponto que eu acho muito importante é essa questão orçamentária. Tá? Eu preciso dar essa mensagem, porque agora é o momento. Mês de agosto é quando a gente manda para a Câmara, nós conseguimos, vocês devem ter observado na fala do ministro, que ele elencou tantas coisas, e daquelas muitas coisas que ele elencou, grande parte delas saíram das demandas que vocês apontaram lá, que eu apontei lá como dirigente, que a Undime sistematizou. E parece ser pouca coisa, mas não é pouca coisa, mas a gente vai ter que lutar. Quando ele fala que ele manda como prioridade orçamentária a questão das atividades de recuperação, de recomposição, nós aqui da Undime Nacional vamos cuidar disso, as seccionais vão cuidar disso no âmbito de cada estado, para que, de fato, isso aconteça. Então, não vamos ter medo de promover, de saber a realidade, né, Júlia? Mais triste é a gente fica com a consciência pesada quando a gente não faz aquilo que precisa ser feito, porque nós somos educadores, né? Então, façam. Outra coisa importante é seccionais. Eu estou vendo aqui vários dos nossos presidentes, né, de seccionais aqui, acompanhando. Seccionais, vamos pensar, e aí eu faço também esse desafio aqui para nós da Diretoria Nacional, ações e ter pelo menos uma ação conjunta com Congemas e Conasems, para que, de fato, possa abarcar. É muito difícil, dentro do nosso governo, no nosso município, trabalhar de forma intersetorial. Talvez, se a gente pensar em um momento, Júlia, no Estado, no âmbito de cada Estado, tudo desafiador. Quando a gente fala isso, virou 26 momentos, né? E 27 com o DF. E que a gente possa ter juntos, mesmo que seja um núcleo menor, as diretorias seccionais e as diretorias dessas instituições, para que a gente quebre essa dificuldade do trabalho no dia a dia e para que não fique apenas para a área de educação tocar o projeto, porque, se ele não for prioridade para as demais, fica muito difícil da gente administrar no sentido da Secretaria de Fazenda, de administração de cada município. Bom, e falando em administrar e fazer esse processo de gestão, que é outro desafio imenso, eu quero aqui, então, compartilhar com vocês e passar a palavra para a Ângela, para que a gente também aprofunde aí, Ângela, leve a nossa gratidão desse Brasil imenso e maravilhoso à Itaú Social, pela parceria que a gente tem institucional, é a nossa maior parceria institucional, e a parceria com Itaú Social é uma parceria de crença e de valores. Itaú Social não põe uma pauta e trava e diz: eu quero fazer parceria com vocês, mas vocês têm que pegar esse recurso e fazer isso aqui, senão não tem recurso. Né? Acredita na instituição, permite a flexibilidade para que a gente desenvolva as ações. Então,
leve a todos essa nossa gratidão. E dizer que, nesse momento, nós temos aí uma ferramenta que é da Undime, que é um instrumento de gestão, mas, ao mesmo tempo, é uma das maiores bibliotecas de material para formação continuada. Nós temos um conjunto imenso de lives filmadas durante a pandemia, de materiais orientativos de programas, né, de gravações explicando que vocês podem usar no dia a dia da escola, na formação continuada. Eu vi um colega, eu não lembro, ele falou, olha, nós temos tanta dificuldade de ter formação continuada, então vou fazer um desafio aqui para vocês. Montem uma semana por ano, por mês, uma semana por mês, faça formação Conviva, dia Conviva. Vá até a plataforma, vocês podem baixar, vocês podem transmitir isso lá, pegue um vídeo curto, 30 minutos, 40 minutos, ou até faça recortes dele e promova a discussão. Nós estamos aqui num momento muito complexo, nós vamos, já falamos de ICMS, vocês viram o VAR, tá? Então, esse é o momento, os professores precisam saber. Nós sabemos o esforço de gestão que nós fizemos para garantir piso, e muitos municípios ainda não garantem, e nós sabemos que esse piso não é o sonho de ninguém. Então, vamos usar a nossa potencialidade. E a plataforma Conviva, ela traz essa potencialidade de ação. E, Ângela, eu gostaria muito de te ouvir também, e que conversássemos um pouquinho sobre Conviva e outras questões que você tem a trazer para a gente. A palavra é sua. Agora sim. Bom dia. É bom que esse auditório foi enchendo aos pouquinhos, é muito bom. Porque eu também sei que tem uma programação noturna aqui super ativa, viu? É ou não é? É, exatamente o quarto em que eu estou, o andar que eu estou hospedado, entendeu? Então, assim, eu ouço aquela festa correndo aí até altas horas da noite e é muito bom. Tá minha apresentaçãozinha aí? Só para eu vou levantar, porque ficar sentado muito tempo não rola. Vocês que são professores sabem disso. Tem que ficar passeando. Uma coisa que, assim, Júlia, isso... O Buscativa me mostra uma forma muito prática, e Luiz também, eu vou falar um pouquinho do Conviva, que o Conviva também é um exemplo disso. É na escola que a gente aprende a conviver, fora da família, né? E a escola também é o espaço que nos dá proteção, quando a gente não tem a proteção onde a gente precisa ter, ou na família, ou nos amigos, ou mais perto. Essa responsabilidade da convivência, ela indica a necessidade que a gente tem de colaborar. E dentro da escola é um ambiente colaborativo, mesmo que alguma escola seja com um diretor mais bravo, que quer mandar em todo mundo, ou um dirigente que seja mais duro, né? Mas se não houver colaboração dentro da escola, a gente não faz nada, desde a merendeira até o diretor. E isso vai crescendo dentro da rede quando a gente se dispõe a fazer isso. Então, a convivência é a base, para mim, da educação. Conviver entre nós, e aí a convivência é estendida também para a parceria que a gente tem, Luiz. Eu agradeço muito, porque é uma parceria que, para nós, no Itaú Social, ela só é feita, tanto na educação quanto nas organizações da sociedade civil, com essa condição de diálogo e de flexibilidade. Porque cada um que está lá na ponta, e cada um de vocês está numa ponta do Brasil, sabe onde é que o calo aperta, sabe qual é a sua dificuldade. Pode não estar assim com todas as ferramentas, e ninguém está com todas as ferramentas para resolver todos os problemas. Mas aí é que entra a colaboração. É o papel de cada um de nós, parceiros aqui da Undime, trazendo práticas, trazendo formas de atuar, que possam ajudar no trabalho de vocês do dia a dia. E aí, como o Luiz diz, é em diálogo. Então, vocês também têm que dizer assim, olha, isso aqui não está funcionando. Eu quero uma outra coisa. O que é que vocês podem providenciar para a gente?
Então, é esse trabalho de convivência, de colaboração que vai levar à união necessária da educação, né? Eu vi aqui uma fala, acho que foi ontem ou anteontem, foi André que falou, que a educação não pode ser contra a educação tem que ser a favor da educação. Educação de qualidade, educação para todo mundo, não é fácil. Claro que não é fácil, é dificílimo. A gente leva 12 anos para formar uma criança. Não é brincadeira. Mas vamos lá para o Conviva, né, Luiz? Foi uma alegria enorme poder participar desse início do Conviva. São esses os parceiros atuais, parceiros estratégicos, junto com a Undime. Temos parceiros também de mídia, que vocês estão vendo aqui, e técnicos. Muita gente que conversa com frequência, pelo menos uma vez a cada 2 meses, né? Que discutimos todos os pontos, trazemos informações, participamos dessas lives junto, que o Luiz está dizendo, das formações, da melhoria da plataforma, procurando tornar cada vez mais ágil. E foi um processo de crescimento, como tudo que a gente faz na educação. A gente começou com um grupo pequenininho, a gente foi desenvolvendo materiais, foi criando essa plataforma, ela foi sendo aprimorada com as críticas que vinham de vocês da Undime. Teve muita atenção, nada é feito sem atenção. Concede participava no início, deixou de participar. A plataforma ficou mais municipal, né? E hoje ela chega em 2023 com aqueles parceiros que eu mostrei antes, mas com aquilo que a gente sonhava no início, todos nós parceiros, que foi uma plataforma construída primeiro pelo terceiro setor, por esses parceiros, fundações e institutos, mas o desejo era, esta é uma plataforma que tem que ser dos municípios, da Undime, para que possa alcançar o número de municípios maior possível, que possa servir às necessidades dos municípios. A palavra é essa, é servir. Quando eu falei aqui na mesa de abertura da contribuição, a gente só pode contribuir se a gente dialogar com vocês, senão a gente não vai saber acertar nunca. Então é isso que o Conviva tem que representar. E hoje, dentro do colo e do abraço da Undime, como a gente queria desde o início. Isso aqui é o mapa do Conviva hoje, que é o que o Luiz falou. São mais de 4.000. Quanto está aí, Luiz, que eu não consigo enxergar? 459 municípios. Não é isso? 4459. Já aumentou. 4477. Muito bem. Mas a gente está vendo aqui em percentual, para cada seccional da Undime, como é a participação desses municípios. A gente está vendo que alguns estados não estão ainda com aquele percentual enorme, mas isso é uma questão que acontece. A gente também não tem aqui que estar estabelecendo que é ruim ou que é bom, a gente tem que estar estabelecendo que tem um papel muito grande do pessoal da Undime na mobilização e na articulação dos municípios para usarem a plataforma. E os usos vão ser diferentes, não vão ser iguais para todos vocês. E é isso que é bom, é essa diversidade de uso. Mas o importante é estarem lá, utilizando os materiais, como o Luiz disse. Reúne a turma, faz uma discussão, um diálogo, uma formação, usa as ferramentas, usa os materiais, tem inclusive conexões com plataformas de formação de muitos de nós. A gente viu a propaganda aqui do Núcleo de Ciência pela Infância da Maria Cecília Souto Vidigal, tem o polo do Itaú Social, então tem várias, vamos dizer assim, atividades e oportunidades que o Conviva conecta. Então, eu sou super orgulhosa de ter participado desse início e de continuar aqui apoiando essa plataforma. Bom, olha aqui. Isso já são resultados de avaliação feitos com municípios que participam do Conviva. Quando a gente ouve que mais de 90% dos municípios se dizem melhor preparados para lidar com as questões quando usam a plataforma, e a gente está falando de uso, a gente não está falando de chegar lá na ponta e avaliar, a gente está falando de uso. Né? E quando a gente também ouve que acredita que a plataforma contribui para aumentar a capacidade de organização e planejamento, é isso, é uma plataforma para ajudar na gestão. A gente faz essas avaliações com frequência para saber como é que está. E a gente quer ouvir, não é, Luiz?
Agora é com você, porque daqui a pouco o Itaú Social está saindo dessa cogestão. Começou uma cogestão com o Instituto Natura lá no início, a gente mudou para uma cogestão com o DIME e agora vai um DIME e nós vamos ser parceiros apoiadores só. Vai ficar inteiramente com a Undime, com quem deve estar. E olha, mais de 90% dos municípios usam as ferramentas e a gente quer saber que ferramentas são essas. Estão concentrados o uso em 4. A gente tem que estar sempre atento numa plataforma digital, e é uma coisa que eu converso muito com minha turma que está aqui, quero agradecer todo mundo que está presente. Quando a gente está no digital, se não tem uso, tira, bota outra coisa. O digital serve também para isso. Quando a gente está numa sala de aula usando um material digital, o menino não está interessado, troca para outro. Está ali, tem muitos, uma variedade enorme. Tem que ter agilidade no uso da tecnologia. Não é não, Júlia? Plataforma do Buscativo é a mesma coisa. A gente está rodando, olhando o que é que está usando, o que é que não está, o que é que está melhor, o que não está. É para isso que a tecnologia nos ajuda. Pronto. Rápido. Antes do tempo. Está vendo? Mas o que eu quero é agradecer muito a vocês, porque o uso dessas ferramentas, e eu sei o quanto que o dia de vocês é atribulado. Luiz estava falando e Júlia também, do processo intersetorial. É mais uma camada de colaboração. E eu sei o quanto que é difícil. Às vezes você está lá no município pequeno, que não tem, muitas vezes não tem secretaria de assistência social. Afinal, a escola é o equipamento público mais comum em todos os lugares. Mas, às vezes, tem um oficial, uma pessoa, um agente dentro da prefeitura que faz esse trabalho. Mas não é fácil, porque também está atribulado. Ter a Undime trabalhando seccional com os seccionais de Congemas e de Conasens vai ser ótimo para ajudar, porque se não houver essa aliança intersetorial, que é a camada mais para cima da colaboração, é a aliança com o terceiro setor, é a aliança com as organizações da sociedade civil, tudo isso a gente está tentando facilitar essas alianças para que o trabalho da educação seja de fato integral, né? Porque a gente tem que trazer todo mundo junto, como diz aquele provérbio, que é uma aldeia que educa a criança, desde a família até vocês, a gente não vai conseguir fazer bem feito. Então, vamos lá nessa colaboração, Conviva está aí, Buscativa Escolar está aí, a gente também, pelos nossos trabalhos ontem que eu mencionei, Buscativa está junto, Conviva está junto, está tudo junto. Obrigada. Obrigado, Ângela. Vou dar uma levantadinha também, dar uma andada, que vai enferrujando aí, para não ficar, né? Ontem, antes de ontem, alguém deu um salto tão fácil e tão leve ali, e eu iria subir na sequência, eu falei, legal, que delícia. Falei, saltei. Aí eu saltei, e na hora que eu fui subindo, isso aqui foi levantando, e eu tentava o meu corpo no ar alcançar. Gente, eu confesso que isso ficou dessa altura, e na hora que eu pus aqui em cima, eu falei, ufa, né? Então vamos esticar, vamos movimentar, porque... olha, acho que a Ângela trouxe uma questão agora, eu vou pedir para o pessoal lá, se puder também colocar, eu tenho slides rapidinho para mostrar para vocês. A Ângela trouxe uma questão que aí eu fiquei pensando. Acho que um grande defeito que se pode ter, e a gente tem que rezar muito para que não nos pegue, é o processo de vitimização. Vocês viram que quando eu falei para o ministro, nós temos muita dificuldade, né? Nós somos desse tamanho, temos pouco dinheiro, mas não estamos nos vitimando, porque quem se coloca no papel de vítima não faz mais nada, não transforma, porque perde potência, ele vai acreditar que ele não pode. Então, vamos primeiro olhar para isso e dizer, a gente pode fazer alguma coisa. Alguma coisa a gente pode fazer. E aí nós precisamos, dada a dimensão do país, gente, olha o tamanho desse auditório, e nós não temos aqui todos, não temos nem como acolher todos os dirigentes do Brasil, são 5.568 municípios, redes. Sabe o que isso significa? Pega a folhinha, resma, papel sulfite, isso vai dar 11 resmas e mais um tequinho ali, daquele pequenininho, que eu costumo chamar pelo nome, mas é uma marca, então não vou fazer o Nena, mas é aquele
um chamequinho assim, né? Agora, vamos pensar na distribuição desse trabalho, nesse trabalho em rede. A Undime Nacional, ela precisa estar em âmbito nacional, dialogando com o Ministério, e aí é muito importante, nós temos um papel institucional, não importa quem seja governo, quem seja presidente, de que partido, de que estado veio, para onde vai, a Undime ela tem que estar ali no MEC cutucando, fazendo aquilo que o secretário Mauro falou. O é resultado de uma Covid, né? Quem já teve passa por esse processo de vez em quando, a palavra não vem, né? Ela desaparece, ela escapa da gente. Mas quando, lá no dia 16 de dezembro de 2020, vim morrendo de medo, né, com máscara na cara e sozinho no carro, andei 900 e poucos quilômetros, e entreguei a pauta de tudo aquilo que a gente discutiu durante o ano 2020. Falei, é isso. E lá estava, prioridade, avaliação e construção de um programa de recuperação e recomposição, retomada. A gente não sabia nem que nome dar, mas era, enfim, a gente vai ter que fazer esse trabalho. Então, nós vamos fazendo aqui, às vezes dá certo, às vezes não dá, eu acho que teria que ser muito mais. No âmbito dos estados, das seccionais, é muito importante que as seccionais da Undime elas tenham um diálogo franco, aberto, direto, ativo, parceiro, mas jamais submisso a qualquer que seja o governo, porque o dirigente municipal de educação ele não é menor. Então, o presidente da seccional Undime ele tem a responsabilidade naquele estado que tem o secretário estadual de educação. Nós aqui, diretoria nacional, nós temos a responsabilidade que tem o MEC. Né? Apesar do ministro ser bem grandão, né, e eu sou bem pequeno, mas eu tenho o peso da responsabilidade de todos vocês de dizer, ministro, nós, institucionalmente, estamos aqui de forma bem igual. Aquela questão da equidade, né, que tem um slide bonito no material do programa Melhoria, né, que mostra o que é equidade, né, e que é fazer de tudo para deixar todo mundo do mesmo tamanho, mesmo que para isso tenha que pôr caixotes de diferentes alturas, e é isso que nós devemos fazer, não colocar caixotes da mesma altura para todo mundo. Equidade é desafiadora. No âmbito, então, das seccionais, é muito importante que vocês façam esses diálogos, que construam programas, porque nós vamos ter que potencializar os recursos, e no âmbito dos municípios, nós precisamos agora dar esse passo nesse trabalho intersetorial, porque a assistência social recebe recursos para desenvolver programas com pessoas em situação de vulnerabilidade, crianças, jovens, que conseguem fazer coisas com a velocidade que o orçamento da Secretaria de Educação não consegue. E aí você pode integrar tudo isso, né, Júlia? Então, nós precisamos abrir esse diálogo. Tá? Então, nós aqui vamos ficar nessa discussão das macropolíticas, nós temos um Plano Nacional de Educação, mas tantas outras coisas. Os estados precisam repactuar ações muito fortes. Gente, muitos estados ainda não fizeram chegar ao município e nem sabem como vão fazer os recursos que eram para ser emergenciais, que eram para sair 1 mês, 2 meses depois, no meio de 2020, né? Não chegou ainda, informe, alguns estados pegaram e, olha, a gente vai repassar de alguma forma. Então, é muito importante ficar atento. E, no âmbito do município, vamos potencializar para que esses recursos sejam, então, bem utilizados. Eu vou de uma forma muito rápida agora, porque, na minha fala, eu também já permeei muitas questões que são bem relevantes. Primeiro, com relação ao Conviva, dizer que ele só é possível porque nós temos todas essas parcerias, e aí eu quero, retomando essa questão histórica que a Ângela colocou, né, agradecer imensamente ao Instituto Natura, que foi o gestor do programa durante bastante tempo, na sequência, já num processo de transição, né, assume o parceiro Itaú Social, num processo de imigração, e agora a Undime já vai assumir plenamente. Nesse processo, todas as pessoas, né, que estão tocando isso,
elas estão lá trabalhando na sede da Undime Nacional. Eu acho um crime, aqui a gente ainda está longe, mas o outro fórum estávamos tão pertinho da Undime Nacional, mas a gente não conseguiu e não consegue arrumar uma forma de acolher todos vocês lá, né? Mas fica o convite, conheçam a nossa sede. Se vocês vierem a Brasília, se o prefeito de vocês vierem a Brasília e precisar de um espaço para imprimir um documento, para descansar um pouquinho, vai até lá. A nossa equipe vai receber com muito carinho. A gente recebe toda semana, chegam dirigentes. Tá? Então, eu quero agradecer imensamente Itaú Social, Instituto Natura, Pórticos, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Votorantim, por esta parceria estratégica, pelo investimento financeiro, inclusive, não é principalmente, porque todos os resultados das parcerias são importantes. Para vocês terem uma noção, o custo do Conviva é em torno de 3,5 milhões por ano. Então, está aí, é um recurso para ser utilizado. Mas nós sabemos que, muitas vezes, recebemos lá ofertas de plataformas de gerenciamento que têm um valor muito alto para o município. Quando nós diluímos isso, nós pensávamos no todo, nós temos aí um recurso que é muito otimizado. Nós temos também, como parceiros de mídia, numa fundação estratégica, é uma parceria nova, a Fundação Roberto Marinho e o Canal Futura. Tem coisas muito interessantes. Também, junto na programação do Futura, teremos inserções, momentos falando da gestão municipal, e como parceiros técnicos, a Fundação Telefônica Vivo, Fundação SM, Alana, Todos pela Educação e Unicef. Veja bem, esse trabalho todo ele é articulado pelo grupo dos mobilizadores. São 10 articuladores, e eu vou pedir, todos eles estão aqui em Brasília, atendendo no espaço do Conviva. Não perca a oportunidade, que ainda não passou por lá, como eu, que ainda não consegui passar, e vou ao final da minha mesa, né? Porque foi ainda impossível chegar, e já fiquei sabendo que desmontaram a entrada linda e maravilhosa, e eu fiquei sem uma foto na entrada, vou fazer uma montagem. Mas vamos lá, rapidamente. Eu vou pedir para levantar e dar um pulo aqui à frente. Bruno Cisino, articulador da região Norte 1, que atende a Amazônia. Aquele que perdeu a hora agora vai ficar feio, que eu esqueci de combinar com eles, né? Atende Amazonas, Rondônia, Roraima, eu aprendi a falar, Roraima, Acre e Pará. Bruno, se estiver aqui, vem até aqui à frente, por favor. Olá, Brunão. Salve de palmas para Bruno. Maiara Paranhos, por favor, vem aqui, Maiara. Atende Amapá, Tocantins, Maranhão. Ela já tem uma torcida organizada, já saiu um uhul aqui para Maiara. Bruno, ela está melhor que você na torcida. Carleide Borges, que atende Piauí, Pernambuco, Paraíba. Só 632 municípios tem para ela. A Clévia Delmiro, que atende Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, Sergipe. A Cleci Lorenzon, Paraná e Santa Catarina, 694. O Natan Dourado. Nós temos uma cota de meninos aqui também, né? A gente tem um processo inverso. O Natan Dourado, que atende Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Gente, eu falei a Bahia e não teve barulho? Olha só. O Cândido, que atende Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A Simone Papini, que atende Minas Gerais, é um mundo, não é nenhum Brasil, né? Ela é maior que o Brasil, né? 853 municípios de Minas. A Vânia Rocha. Tá bom. Natan, Thaís e Cleci. A Natan está ali. Olha só. Alguns já embarcaram, tá? Então, só justificando. Mas, então, a Vânia, que atende São Paulo, e toda vez que Vânia achar que tem muito, Vânia, a gente vai dizer, olhe para Minas,
e a Thaís, que atende a região Sul 2, lá no Rio Grande do Sul. Tá? Gente, eu peço uma salva de palmas a essa turma. Se tiver aqui, muito rapidamente também, Renata e Vilmar e Jéssica, por favor, venham aqui. Meu Deus, eu vou esquecer de alguém. Quem eu esqueci antecipadamente, eu vou pedir desculpa e já vou encerrar, porque a Vanelli está dizendo o tempo. Mas é muito importante, são eles que estão atendendo vocês, é a voz, é a organização, com eles que vocês vão falar. Eles existem, eles não são digitais, são bem humanos, mas provoque mais, chame mais, enche esse povo de serviço, que olha que povo cheio de energia, tá bom? Obrigado, pessoal. Pode... Eles estão lá depois. Eu tenho mais informações aqui, mas vocês já conhecem, que a plataforma é 100% gratuita, o ambiente é seguro, já está alinhado com a Lei de Proteção de Dados. Daqui não vai sair dado de ninguém para nenhuma empresa, para nenhum governo, para nada, tá? Informações relevantes e sempre atualizadas. O que nós estamos fazendo aqui, depois já vai ser disponibilizado também no Conviva. Essas mesas, esses espaços, todos nós vamos colocando, tá? Ou seja, eu tenho conversado muito, se o pessoal tem gostado, se tem valido a pena. E aí eu vou dizer, a plataforma Conviva é a continuidade disso tudo. Tá? Vá lá, retoma, veja de novo, veja aquela mesa que você precisou sair porque o prefeito chamou, você vai rever ali, você vai compartilhar com a sua turma, tá bom? Os conteúdos são todos, têm curadoria, baseado nos marcos legais, tem legislação. Tá? Nós temos aí a funcionalidade da importação dos dados do censo escolar, às vezes isso dá trabalho, né, e o pessoal ajuda aqui. A gente tem outra galera, a gente tem turma de comunicação, né, e outra moçada aqui que é do dia a dia da Undime, que eu não chamei aqui, mas que estão aí para garantir que a gente possa ter essa ferramenta. Tá? E aí, então, nós temos aqui aquele conjunto de ferramentas. Vocês viram que, normalmente, 4 ferramentas são utilizadas, em média, pelos municípios, mas nós temos agenda, que você integra toda a equipe, nós temos as ferramentas de uso para o processo de gestão, tem a área de conteúdos, que é fundamental, e está aí a formação continuada de vocês, pode ser feita a partir disso. Nós temos o memorial de gestão, para quem nos suceder, se for num embate político, não rasgue o que nós fizemos e jogue fora. Né? Então, tem um memorial de gestão que marca esse registro. Se bem que eu digo que o que a gente produz, ele é patrimônio público, né? É nossa honra registrar o que a gente terminou e dizer, está aqui, quem chegue, tome aqui. Né? O desafio é seu. Plano Municipal de Educação, gente, olha, eu já falei isso em outros momentos, e só vou reafirmar, é dessa nossa gestão agora que vai depender a entrega do Plano Municipal de Educação. Processo de formação continuada, com amplo área de vídeos, de material impresso, área de diagnósticos, planejamento, indicadores, e eu vou dizer, por último, relato de experiência, que aí eu quero reprovocar uma coisa que eu já provoquei aqui. Aquilo que Pacheco falou, aquilo que tanta gente falou aqui, de coisas maravilhosas, todos nós temos histórias maravilhosas na nossa rede. Eu quero poder, quem sabe, no futuro, dedicar minha vida a correr esse país maravilhoso, vendo práticas encantadoras e compartilhando. Mas eu quero que você compartilhe. Se cada um de nós aqui assumir o compromisso de, até o final desse ano, compartilhar uma prática, né, a gente vai ter essa área com muito mais inspiração. E a turma dá conta de organizar e sistematizar isso. Fiquemos tranquilos. Tá bom? Então, aqui esse mapa a gente já viu de alguma forma, né, de adesão, a Ângela falou um pouquinho disso, a dimensão e tamanho. E esses são os contatos, podem, né, tirar foto, anotar, também colocando lá Conviva a Educação, sem acento e sem cedilha, vocês chegam até a página em que tem todos esses dados. Tá bom? Bom, quero agradecer imensamente, Ângela, Júlia, e a cada um de vocês. O Convive é uma ferramenta nossa, não é de ninguém, não. Se ele não fizer sentido em algum momento, a gente descontinua e vai fazer outra coisa que dá sentido. Mas hoje ele é estratégico, ele é fundamental e está lá, usemo-lo. Vamos usá-lo, fica mais fácil assim. Grande abraço, meninas,
e vamos para a próxima mesa.